nós vamos passar juntos aqui, lembrar sempre que estamos unidos por um propósito, né? E esse propósito é de nos tornarmos melhores. Para isso a gente vai ter que abrir mão um pouquinho do nosso orgulho, ter um pouco mais de paciência e sermos menos egoístas. Esse é o roteiro e a missão, talvez, do Espiritismo: combater o orgulho e o egoísmo instaurados pelo materialismo. Então nós estamos aqui somados a todos os irmãos católicos, evangélicos, hindus, judeus, que combatem, cada um à sua maneira, o materialismo. É a missão do Espiritismo, porque com o materialismo cessa a razão de ter uma vida ética. E nós já vemos nos próprios arcabouços do materialismo, né? Nós que tivemos uma formação em sociologia, tivemos os princípios de uma capacidade de pensar baseada na ética, que até então nós vimos apenas conteúdos econômicos, né? Uma luta econômica que geralmente engendrava disputas que nós vimos no século XX, botarem o mundo em pólvora dezenas de vezes, criarem-se armadilhas de toda sorte no âmbito militar que poderiam destruir o nosso planeta centenas de vezes. Para a gente perceber o quão poderosas são as forças das ideias materialistas, entrando em choque com as tradições que nós vimos tendo até então, que por sua vez também não demandavam, não atendiam as populações mais carentes, porque haviam se esquecido da mensagem do Cristo. Divaldo Franco vai falar que a luta do materialismo, que gerava, né, toda uma série de doutrinas, que era entendida como um materialismo de esquerda, contra um capitalismo ateu. E nós, religiosos, ficamos no meio dessa postura com o Cristo, nem de um lado, nem de outro, mas com o Cristo, tentando exercer isso que ele nos falou. Porque a mensagem do Cristo, em Mateus, é muito simplória e a gente pouco dá ouvidos. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me agasalhastes, estive preso e foste me ver, estive enfermo e viestes me visitar, e tudo que não fizeste a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que não fizestes. Então, a gente poderia resumir toda a nossa vivência cristã com base nesse roteiro do Cristo, com base nessa atitude do Cristo. Mas tem um porém nessa busca que ele nos lembra: tudo que fizerdes em meu nome, eu vos restituirei em dobro. Por que o nome de Jesus é fundamental? Porque o projeto cristão, o projeto espírita, ele é um projeto de autonomia, ele não é um projeto clientelista. Embora seja necessário que a pessoa que a gente deu o pão hoje, pode ser que ela volte a pedir o pão amanhã. Mas quando eu dou o pão e digo que Jesus te abençoe, que Deus te ampare, convide para que ele venha na Casa Espírita assistir uma palestra, que ele frequente a sua forma de religiosidade que lhe interessa, ele tem capacidade de estruturar a autonomia naquilo que ele está fazendo. Ou seja, de não ser mais um dependente, mas reestruturando, ressignificando a sua existência, curando a sua alma, ele possa restabelecer a sua condição de trabalhar, de pedir perdão para aquelas pessoas que ele tem ofendido durante a sua vida, de refazer os laços que se romperam, de acolher as pessoas que ele abandonou, ou de perdoar as que o abandonaram. Por isso não basta dar, é preciso dar em nome de Jesus. E isso requer disciplina, e não é ser piegas,
né? Fazer caridade, né? Daquela de ser bonzinho. Todo bonzinho, já brincava o Chico, né? Nosso querido Chico Xavier, bonzinho é bobinho. Não é interesse de nenhum de nós aqui passar por bobo, né? A gente, porque Paulo vai nos dizer que a nossa caridade tem que abundar em ciência. Ou seja, a gente tem que saber fazer da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz possível. Por quê? Porque os nossos recursos são limitados. Só por isso. Se os nossos recursos são limitados, eu tenho que fazer de uma forma mais inteligente. Vamos lá, em torno onde a gente trabalha, no caminho da luz, nós temos alguns trabalhos sociais. Nesses trabalhos sociais da nossa casa, só um deles, que é a Casa do Pão, deve ter uns 80 voluntários, que é domingo de manhã. A sopa mais uns 70, 80. E tem um outro, que nós fizemos uma viagem espírita lá para Minas Gerais, nas terras de Chico Xavier. Uma das moças que foi, intuiu que deveria fazer a refeição diariamente às pessoas que passavam fome na cidade, e se criou então uma escala diária, onde eu já não sei quantas, mas imagino que umas 100 pessoas estão vinculadas. Então, o grupo de trabalho que se criou foi aumentando, fora os outros que tem na Santa da Madeira, que é um bairro, na verdade é um outro município, né, Santa Catarina, mas para nós é como se fosse um bairro de Torres, porque Passo de Torres e Torres são integradas, são divididas por um rio, né? Então, esses trabalhos todos surgiram, na sua maioria, com um grupo que não conseguia, às vezes, se completar, de 5, 7, 8 pessoas. E aí, tem muita gente, quando vai fazer espiritismo, coloca lá 10, 15 cursos para a pessoa poder ser auxiliar de alguma coisa na casa espírita, né? Não entendeu nada do que o Cristo fez. Primeiro Cristo chamou para o discipulado, depois deu a aula. Porque ninguém precisa de curso para poder cortar pão, para servir suco para criança pobre, para dar carinho, para atender, para ajudar a segurar um lápis, para dar um abraço. Ninguém precisa de curso, nós somos seres humanos. Estamos há milhares de anos nesse planeta. Amamos muitas pessoas, mesmo ser mais vil, ama muitas pessoas. É claro que a gente tem que ter tato, é claro que a gente tem que estar sob a supervisão de pessoas mais experientes, com certeza. A experiência, o estudo é fundamental para aqueles que supervisionam o trabalho, para que sabem ter o tempo, né, de falar, de calar, de entender, de não perder, né, muitas vezes o cerne do interesse do nosso trabalho. E esse trabalho não procura converter ninguém, ele só aponta o Cristo. Se a pessoa quiser o Cristo com reencarnação, o Cristo com caridade, com Kardec, com Chico Xavier, ela vai seguir por esse caminho. Mas se ela quiser ir na sua igreja, cantar o seu louvor, ouvir a sua música, conversar com Deus, e lá ela descobrir que é melhor lá ela se encontrar, porque lá ela não vai beber, lá ela não vai roubar, ela vai estruturar uma vida de trabalho, então lá também é lugar para ela. Então os nossos preconceitos devem cessar no campo filosófico e não invadir a vida pública, né? Não invadir a esfera comum, porque cada um está no nível evolutivo que lhe pertence. E digo mais, às vezes grandes espíritos mais elevados que nós estão nessas comunidades cristãs, ajudando outros naquela faixa de entendimento. A gente tem que ter o cuidado para não elevar que todos os bons estão no espiritismo e só sobrou, né, uns poucos gatos pingados em outras religiões. Não é bem assim. E a gente vê isso constantemente. E tem uma imagem que eu acho muito bonita, que é de Martin Luther King, pastor dos direitos civis americanos, jantando com a família. E no alto da parede havia lá a foto de Mahatma Gandhi, líder hindu, que viveu boa parte de sua vida na África do Sul, perto dos 40 anos, vai para a Índia, convidado a ajudar os indianos no seu processo de unificação e de independência da Inglaterra. Culmina no processo, né, de não violência, que vai ser a inspiração máxima de Martin Luther King, de conseguir a atenção das autoridades americanas para aquilo que ele chamava de direitos civis, ou seja, da igualdade entre todos os seres humanos, que não sofreriam mais distinção de cor ou raça, se é que isso existe. Mas, de certa forma, a gente começa a perceber que o trabalho cristão, ele é muito simples.
Ele começa com aquele discurso do Cristo, a fome, o frio, a sede, a falta de afeto, quando a gente vive em solidão, seja pela enfermidade, qualquer que seja, a mais comum delas hoje, a depressão, a ansiedade, que nós temos que observar que o antídoto da depressão, segundo lá o médium Gilson Freire, do livro Ícaro Redimido, livro controverso para alguns, mas para nós, do ponto de vista ético, muito bom, que ele vai dizer que o medicamento maior para a depressão é a humildade. Porque o depressivo, nessa encarnação, teve o orgulho exaltado em encarnações passadas. E podem ser séculos de encarnações, não é uma vida ou outra. Então, o exercício da humildade, a rendição a Deus, porque muitas vezes nós queremos nos exaltar. No Centro Espírita, diz Emmanuel no livro Iluminuras, 30 anos de trabalho no Centro Espírita nos dão condições de a gente dar a nossa opinião com afinco. 30 anos. Eu tenho 20, ainda dou no hospital, mas volta e meia não levo o que eu quero. Então a gente também tem que saber chegar na casa espírita com a humildade de emprestar as suas mãos e não de emprestar as suas ordens. Porque as ordens a gente dá numa casa à medida que a gente vai sendo servidor dessa casa. E assim é no todo o trabalho que a gente está submetido. O Cristo se fez servidor. Se fez aquele que veio estimular cada um de nós a dar o nosso melhor. Se nós pegarmos as parábolas de Jesus, todas elas são estruturas sociais que o Cristo veio trazer para nós como exemplo. Eu sempre brinco aqui, já brinquei várias vezes, porque a figura é muito simples, né? Já falei aqui de como Jesus criou o SAMU para vocês? Nunca falei aqui? Eu falo em tanto lugar, então o pessoal já deve estar cansado de ouvir, né? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Uma parábola conhecida, né? Uma pessoa estava de cavalo lá, daí foram assaltar ele, bateram nele bastante. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. O samaritano, ele seria um ateu, praticamente, porque ele é um povo que se miscigenou com parte do povo babilônico, então ele tinha ascendência judia, mas de certa forma ele tinha aspectos da cultura babilônica, então eles eram meio pagãos, meio judeus, não acreditavam em vida após a morte, algo meio materialista hoje. Então eles eram tidos como traidores do povo hebreu, porque embora saíram da Babilônia, estavam ali no território da Palestina na época, não eram tidos como judeus, e eles representavam uma certa ameaça aos judeus que cruzavam a Samaria. Por isso que o Cristo é advertido em certos momentos do Evangelho a não entrar na Samaria, porque os judeus que passavam por ali corriam risco de vida. E o Cristo pega então esse personagem para falar a um doutor da lei, e um lobo samaritano foi lá, pegou aquele que havia sido assaltado pelos ladrões, colocou num cavalo, levou à hospedaria, tratou das feridas, pagou a conta da hospedaria, foi viajar e avisou, caso ele gastasse mais tempo para se recuperar, que na volta ele seria ressarcido. Ali Jesus criou o serviço hospitalar. O cavalo representando os meios de transporte antigos, que hoje a gente vê nas ambulâncias, a figura do enfermeiro que leva até o hospital, a figura daquele que vai vigiar, né, que vai atender na ausência daquele que levou. Ali todo o complexo hospitalar está iniciado, né? A noção de atendimento aos enfermos está iniciada. O que era só uma parábola simples, mostrando que aquele que era materialista, que não era judeu, que não era do povo escolhido, ou seja, aquele que era desprezível aos olhos daquele doutor da lei, foi logo ele que atendeu aquele necessitado. Então, a pergunta era quem era meu próximo, né?
E aí, aquele que faz a vontade de meu Pai. E aí, tanto que o doutor nem se refere ao samaritano pelo nome de samaritano, ele diz, aquele que agiu com misericórdia. Então, interessa saber que nós vamos parar de fazer acepção de pessoas. Uma orientação de Paulo, o cristão não faz acepção de pessoas. Nós vamos ajudar as pessoas de todas as formas, de todos os credos. Então, a gente brinca que nessa passagem Jesus criou o SAMU. Porque ele foi lá, o cavalinho resgatou, aquele que havia sido assaltado, levou para a hospedaria, levou para o hospital, depois de ser tratado. Não é à toa que a primeira instituição cristã, a Casa do Caminho, vai ser um hospital, ou uma casa-lar, onde os judeus, em Jerusalém sobretudo, vão ser recolhidos e atendidos pela figura benemérita de Pedro e do apóstolo Tiago. Tão bem narrados e exprimidos, né? Nas páginas, exprimidas nas páginas de Paulo e Estevão, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, onde nós vamos ver a figura mágica de Estevão, que vai comover aquelas pessoas todas, envolvidas num enredo muito marcante, muito forte, entre ele, Paulo ainda na época com o nome de Saulo, e a sua noiva Abigail. Livro que a gente pode dizer que transforma a vida de quem lê. Quem é que já leu esse livro? Paulo e Estevão. Quem não leu, gente, começa hoje. Baixa aí em PDF, tem qualquer, entra no Google, ali Paulo e Estevão, PDF, começa a ler, quem quiser encomendar. 2 livros a gente pode dizer que nossa vida é antes, posso dizer tranquilamente que a nossa vida é antes e depois desses livros. Paulo e Estevão há 2000 anos. Há 2000 anos para os homens, porque depois que um homem lê há 2000 anos, repensa o seu machismo. Ele é um golpe fatal no machismo. A pessoa até pode continuar machista, mas vai sentir muita vergonha de ser assim. A importância de nós revermos a nossa postura para com as mulheres. E ali nós vamos ver um homem levando isso ao extremo. E quando a gente olha nos outros, a gente consegue avaliar melhor, né? Na gente a gente tem umas desculpas, tem, né? Às vezes se atribui certos privilégios e que a gente começa a perceber que não são bem assim. Não é à toa que boa parte dos romances históricos de Chico Xavier, as mulheres são os grandes espíritos desses livros. Então a disciplina do trabalho cristão tem muito a ver com a esfera do cuidado, com a esfera do atendimento. E posso dizer uma coisa, eu ouço muitos homens falarem, minha mulher vai lá no teu centro espírita, vai lá na Casa do Pão, vai na Sanga da Madeira. Eu, coitado, né? Vai estar lá no plano espiritual, a mulher bem feliz da vida, e ele no umbral lá, chorando, cadê minha mulher? Porque tem homens iludidos achando que evoluem por osmose, evoluem em parceria. E a gente vai ver na obra de André Luiz, ditada por esse espírito que é Carlos Chagas, o médico sanitarista Carlos Chagas, ditada Chico Xavier, e no filme, né, famoso que ficou, Nosso Lar, que a mãe de André Luiz estava tentando ajudar o filho há muitos anos, não conseguia, mas o filho tinha uma estrutura moral. Agora a gente entende porque André Luiz vai para Nosso Lar, que é uma colônia de grande envergadura. Já vê nas obras a seguir, que quando eles vão para visitar a colônia de Campo de Paz, e lá já era uma colônia interessante, e André Luiz estava em Nosso Lar, ou seja, ele não era qualquer espírito, porque ele havia ajudado muitas pessoas através dos seus estudos na área da identificação, sobretudo da doença que levou o seu nome, né, a doença de Chagas. Mas ele passou por maus bocados, pelas atitudes que tinha tido. Tinha consciência como médico. Agora, pior ainda foi seu pai. Então a gente tem visto essa discrepância. Há pouco eu falava com uma moça
que nós conversávamos ali no canal 6 aqui de vocês, da Rede Litoral, sobre essa questão muito grave do céu e do inferno. Porque para nós, esse céu de uma única vida seria um suplício terrível. Imaginar que as pessoas que nós amamos estariam separadas pela eternidade no céu ou no inferno. Imaginemos um pai querido que a gente ama e, infelizmente, seguiu caminhos tão diversos do que a gente gostaria, às vezes pelo álcool, às vezes por escolhas erradas, estando no inferno e nós no céu, felizes da vida. Ou um filho querido que se desviou, muitas vezes teve mais influências, em determinado momento fazendo algo errado, perdeu a vida, foi para o inferno. E aí o pai lá gozando a felicidade no céu, seria algo muito estranho, né, gente? Agora, a gente compreende que 2000 anos atrás, um tempo atrás, as consciências estavam tão vinculadas ao mal que às vezes as cores fortes, as ameaças tenebrosas, elas tinham uma razão educativa, porque o medo educa. Quem diz que o medo não educa é porque não entendeu a lógica da vida. Se fosse assim, não haveria dor. E a dor existe. Se a gente for inteligente, a gente tem medo da dor. Eu vejo alguns pais, algumas teorias educativas, né, que você não pode gerar medo. É uma boa sorte, porque se com medo nós já erramos muito nas nossas gerações, né, imagina essa geração aí que não tem medo. Aí eles são conhecidos como a geração floco de neve. Qualquer sopro eles choram, se sentem ofendidos. Tem aquela brincadeira, né? Que na nossa geração é muito conhecida. Você pode achar que o copo está meio cheio e meio vazio. É um ponto de vista. O pessimista acha que está meio vazio, o otimista diz que está meio cheio. A geração floco de neve diz: esse copo está me ofendendo. E a geração que faz um textão sobre a queimada na Amazônia não separa o lixo em casa, não dá bom dia para o pai, joga o lixo no chão, fuma cigarro. Eu acho tão interessante, né, gente, que os interesses materiais são tão grandes. Todo mundo fala das queimadas na Amazônia. Não vejo nenhuma campanha contra o cigarro. Porque as pessoas não fumam o quê? Não sai fumaça do cigarro? Os tocos de cigarro vão para onde? Na grama da nossa praia, lá da nossa prainha em Torres, são centenas de milhares de tocos. Não vejo campanha. Por quê? Porque tem marketing. Tem quem pague. Então a hipocrisia, às vezes, a gente tem que sair da hipocrisia coletiva e reforçar a nossa disciplina interna. Porque separar o lixo todo dia é cansativo, às vezes. A gente tem uma postura de economizar no banho, é cansativo, às vezes, né? Eu mesmo me pergunto, às vezes, né? Liga o chuveiro, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Porque a gente começa a pensar sempre em confabulações teóricas. E o Cristo nos recomendou coisas muito simples. Muito simples. E ele deu um avanço na noção de amor. Porque ele disse assim: amai-vos uns aos outros. Mas a gente poderia amar conforme nossa índole. Que seria uma índole, muitas vezes, ciumenta, apegada, possessiva. Eventualmente até ela poderia ser mais elevada, mas ela estaria de acordo com o nosso caráter evolutivo. Aí ele complementa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é qualquer amor. O amor modelo, a matriz do amor que Jesus trouxe à Terra, é um amor fraterno, amigo, que não julga, que pega a mulher adúltera, não posta no Facebook, não manda um recadinho no WhatsApp: tu viu o que a fulana fez? Não, porque Jesus ensinou. Onde estão os que te condenam para a mulher adúltera? Ele disse assim: saíram, se foram. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E ela foi lá.
abençoada pelo Cristo. Então, o amor que não julga, esse amor que o Cristo nos ensina, esse é o modelo para que a gente possa, por exemplo, um trabalho que a gente é voluntário, que acontece no presídio feminino, que o juiz de Torres nos convidou para participar. Então, quando a gente vai lá, a gente não vai nem fazer a idealização de quem está lá dentro, nem vai falar do sistema penitenciário, não vai dar lição de moral, nada disso. A gente vai falar do processo de transformação do Cristo, que é um processo de libertação da própria consciência, de busca da própria autonomia, de saber que nós somos protagonistas do que acontece no nosso dia. E aí é interessante que não interessa a política nacional, não interessa quem é o presidente, não interessa se o Grêmio ou o Inter ganharam. Interessa que você tem que sobreviver moralmente a um dia inteiro dentro de uma cela, com meia hora de banho de sol, algum trabalho que você possa fazer. E talvez elas estejam aproveitando mais que nós, mesmo tendo cometido um crime. Vou contar 2 casos simples. Todas elas, são umas 10 moças mais ou menos, tem um fila de espera, porque o trabalho acontece quinzenalmente, numa sala pequena. E nessa sala pequena, algo de 4x3, por aí mais ou menos, não cabem muitas delas. Nós gostaríamos até que estivessem mais. Mas elas nos dizem que quando elas entraram no presídio, elas se irritavam com qualquer ofensa, com qualquer tipo de objeção, porque imagina pessoas ficarem juntas num ambiente prisional, onde você não escolhe o que come, o que veste, onde você não tem como dar uma arejada na beira-mar de Capão Novo, na beira-mar de Torres. Você olha para uma cela, você convive com pessoas que cometeram equívocos às vezes graves. Então esse processo de reforma íntima, de continuar vivendo, só acontece por Deus. Ou vocês conhecem alguma clínica de reabilitação de drogados materialista, baseada em qualquer desses pseudo-filósofos, que mobilizam multidões às vezes? Ou vocês veem esses pseudo-filósofos organizarem pessoas para atender, levar leite para crianças de manhã, levar lanche para crianças de manhã? Eu vejo pessoas com a Bíblia embaixo do braço. Isso eu vejo. Na Casa do Pão, tem uma igreja evangélica do lado. Às vezes nós terminamos a palestra que acontece nas quartas, o pastor começa a sua pregação. E o pastor do lado, lá no bairro Guarita, que é um bairro carente, ele é analfabeto. Eu não tenho ideia de como ele memorizou o evangelho. Ele põe o terninho surrado dele, na igrejinha dele, que foi construído em parte com doações do antigo. A nossa casa tinha uma presidente durante muito tempo, mais de 30 anos ela foi presidente, e o esposo dela ajudava ele a construir a igrejinha. Porque ele era evangélico. E ele se servia do lanche que saía do Centro Espírita, ele era nosso amigo. E nós vamos lembrar de Jesus, que Jesus não definiu uma religião única. Ele falou a Pedro, né? Se não me engano, a Pedro e a João, ou a João, que não é contra vós, é por vós. Se referindo àquele que pregava em nome de Jesus, que eles não conheciam. Então Jesus estruturou a diversidade religiosa. E lá, o seu Zé, muitas vezes eu vi ele fazendo o culto sozinho. E só quem tem grandeza moral compreende quanto isso é importante. Chico Xavier nos conta, e através de Geraldo Lemos Neto, que nos anos que ele fez o trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, ele contava com a ajuda do seu irmão, José Xavier. Mas o José teve que trabalhar de segurança, se não me engano, durante a noite. E ele passou a fazer o estudo no Centro Espírita Luiz Gonzaga sozinho, por quase 2 anos. E aí a gente imagina, né, gente, fazer tudo sozinho é difícil. Eu já fiz durante alguns meses. Tinha um grupo de jovens, aí alguns jovens não puderam mais ir,
porque alguns tinham faculdade, um síndico, mas a gente entendeu que aquele trabalho deveria permanecer e a gente começou a fazer. Mas 2 anos é muito tempo, é muito tempo. E uma hora ele chega para Emmanuel que ele só basicamente ouvia, né, na mediunidade dele estava no começo, ele tinha 20 e poucos anos ainda, e ele fala: mas senhor, você não acha que eu estou passando por louco? As pessoas podem estar imaginando coisas de mim, porque me veem aqui falando sozinho, lendo em voz alta esses livros, e Emmanuel diz assim: pois estão mesmo, dizem na rua que você está enlouquecendo. Muito consolador tu ouvir isso, né? Tu já está preocupado com a tua reputação, porque é um menino, um jovem, numa cidade muito pequena, como as nossas aqui, e aí ele então recebe essa notícia reforçando a tese de que ele estava louco. Mas eu vou rogar a Jesus que possa lhe abençoar para você saber o que se passa. E na semana seguinte, ele inicia o seu estudo e ele vai então receber uma bênção, vai ter a sua clarividência totalmente aberta e ele enxerga como se fosse uma arquibancada com 5.000 espíritos que estudavam com ele naquelas noites. Porque a mãe de Chico, quando ele sofria muito, dizia que ele ia receber a visita de novos amigos no futuro, que seriam os amigos do arco-íris. Então, quando ele vê aquela arquibancada com todos aqueles espíritos, ele passa a chamá-los de amigos do arco-íris. Que seriam espíritos que reencarnariam nos anos seguintes, levando as mensagens de Jesus psicografadas pela falange que se utilizou da mediunidade de Chico Xavier. E muitos dentre eles podem ser alguns de nós aqui, nessa comunidade espírita, como em tantas outras espalhadas pelo Brasil. Que estavam lá presentes, estudando com o Chico, e se comprometeram a levar um pouquinho dessa luz por novos horizontes, né? Como diz o nome da nossa casa aqui. Então, para nós termos esse exemplo do Chico, de estudar sozinho, dessa disciplina de fazer isso, é você ter o compromisso e a noção de dever. E o dever, primeiro, é para consigo, nos diz o Evangelho. O dever moral, primeiro, é para si mesmo. Eu faço por mim. Cumpro o meu dever. Estruturo a minha consciência tranquila. Depois, eu começo a pensar nos resultados. E os resultados, muitas vezes, são diferentes do que a gente imagina. Mas eles aparecem no seu tempo e no tempo de Deus. Que a gente não se preocupe. Nós temos 2 casos, por exemplo, de evangelização espírita que a gente viu dar resultado. Um deles, que a senhora falou no nome do Laércio há pouco, a família dele de Niterói, e eles têm um caso de um menino que é auxiliado num trabalho que a dona Elenira Meirelles, mãe dele, fazia numa favela de Niterói. E depois esse menino se torna chefe do tráfico, acaba desencarnando no tiroteio com a polícia e se apresenta numa reunião mediúnica, dizendo que agora ele entendia as lições da evangelização. Então, no tempo de Deus, e a semente plantada ali, né? Ela uma hora vai florescer. A gente tem que ter a paciência. E um outro menino que frequentava a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na evangelização, em busca de comida, de auxílio para si e para sua família, também na Casa do Pão, ele ia lá, numa reunião mediúnica da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, diz que após a sua morte, ele também se envolveu com crime,
com mais de um ano andando a esmo nas ruas, ele se lembrou das aulinhas de evangelização, se lembrou de orar, buscou a casa espírita e lá ele conseguiu ter atendimento que ele buscava. Então, a nossa disciplina não seja medida pelos resultados imediatos. Porque antes da caridade vem a ordem. E é com base na ordem dos nossos atos, é com base na luta de cada dia que nós estruturamos o amanhã. E já que o Cristo nos disse que a cada dia basta o seu mal, que a gente não sofra de véspera, não nos tornemos ansiosos. Façamos todo o bem ao nosso alcance no dia de hoje. E deixemos assim que o Cristo possa nos recompensar no futuro. Para que semeando novas flores, a gente também possa colher uma nova dimensão de perfumes que jamais sentimos tão puros e tão belos. Que assim seja.